O mito de Gêmeos. Aconteceu mais uma vez que Zeus se encantou por uma bela mulher que se banhava em um lago cheio de cisnes. O nome da beldade era Leda. Zeus então se transforma em um belo cisne e consegue atrair a bela até ele. Zeus consegue fecundar Leda, mas, naquela mesma noite, ela se deita com seu marido, Tíndaro, rei de Esparta, e também concebe. Dessa dupla união nascem 2 ovos. Sim, 2 ovos. Em um ovo estavam Cástor e Helena, aquela de Troia, filhos de Tíndaro. Por isso mesmo eram mortais. E no outro ovo estavam Pólux e Clitemnestra, filhos de Zeus, por isso imortais. Cástor e Pólux eram muito unidos. O deus Hermes foi designado para ensinar aos gêmeos as artes, as lutas, e com isso desenvolveram a inteligência e a astúcia. O centauro Quiron também os ensinou por muito tempo. Amados e benquistos como amigos e guerreiros, Cástor e Pólux conheceram as irmãs Febe e Laira e se apaixonaram por elas. Porém, as moças já estavam prometidas a outros 2 homens. Então, Cástor e Pólux resolveram raptá-las. Os noivos enraivecidos perseguem os irmãos e os alcançam. Uma batalha que duraria dias se inicia. Cástor, humano e imortal, era mais firme e ligado à terra. Pólux, um deus e imortal, era mais ligado aos céus e à mente. Por um momento, Pólux se distrai e seu irmão é traspassado por uma lança. Tomado de dor e ódio pelo ocorrido com o irmão, Pólux mata todos ao seu redor e corre para Cástor, que morria. Zeus ouve o grito de um dos seus filhos favoritos e vai até o local onde Pólux chorava pelo irmão. Pólux implora que Zeus não deixe que Cástor pereça, do contrário que ele tirasse a vida também, pois não saberia viver sem o irmão. Mas Zeus não poderia interferir em vida e morte, e tampouco passar a imortalidade para Cástor, pois isso faria com que Pólux morresse. Sem saber o que fazer, Zeus atende o pedido de Pólux e torna Cástor imortal. E por consequência, Pólux começa a morrer. E Cástor, vendo isso, também implora a Zeus que não permita que tal coisa aconteça. Zeus atende Cástor e então ficou definido que eles trocariam a imortalidade diuturnamente. Enquanto um estava na terra, o outro estaria no céu, e se encontrariam quando trocassem de posição. Inconformados por não estarem mais sempre juntos, Cástor e Pólux foram transformados na constelação de Gêmeos, onde estariam juntos para sempre. Agora que a gente já ouviu um pouquinho da história resumida, dos gêmeos Cástor e Pólux, a gente vai refletir um pouquinho sobre essa história, né? Cástor e Pólux, eles mostram assim uma fraternidade muito grande, uma união muito grande entre os irmãos, sabe? E o que faz a gente pensar um pouquinho nessa temporada de Gêmeos, né? Como estão as nossas relações, sendo que Gêmeos, a energia de Gêmeos fala sobre comunicação, né? Sobre parcerias. Então, como é que estão as nossas parcerias? É uma boa questão para refletir durante essa temporada de Gêmeos, né? E também mostra Cástor e Pólux, um era mortal e o outro era divino. Um era filho do rei e o outro era filho de Zeus. Então um era mortal, o outro imortal. E quando o irmão mortal morreu, o irmão imortal não quis viver, disse que não saberia saber sem o outro irmão, né? E quando Zeus realizou o pedido de Pólux, se não me engano, né? Para que salvasse o irmão dele, que estava morrendo. Então o que Zeus fez, né? Dividiu
a imortalidade entre os dois. Então, quando Castor estava revivendo, Pólux estava morrendo. E Castor disse, não, eu não posso viver sem meu irmão. Então Zeus dividiu a imortalidade entre os dois. Um não sabia viver sem o outro. E era a natureza humana e a natureza divina que precisam coexistir dentro de nós. A natureza divina é a parte ligada ao pensamento, né? A ligação que você tem com as coisas, o mental é o ar, né? E a natureza humana mais ligada à terra, as coisas materiais. Então essas duas têm que coexistir. Você está aqui encarnado, você tem que cuidar das coisas daqui, mas também tem que cuidar das coisas do espírito, né? E como é que tá? Você está muito espiritual, está muito material. As duas coisas têm que estar em equilíbrio. Cuidar do espírito e cuidar da matéria. Se você fosse só para você cuidar do espírito, você não estaria encarnado, né? E se fosse só para você cuidar das coisas da matéria, você não iria evoluir espiritualmente. A gente está aqui para evoluir espiritualmente. Cada encarnação é uma oportunidade muito grande para aprender e evoluir. E outras coisas que a gente pode... dentro disso a gente pode pensar, né? Como estão essas duas naturezas dentro de mim? Dentro, né, nessa temporada de Gêmeos, eu estou muito espiritual, estou muito material, está em balanço, está em equilíbrio essas duas coisas, né? Parar para pensar um pouquinho. E essa meditação é você sempre lembrar disso. E você tentar dar uma avaliada como é que está dentro de você. É bem legal pensar nisso durante essa temporada de Gêmeos, que favorece também essa energia de Mercúrio, essa energia de Vênus não, de Gêmeos, favorece muito esse tipo de meditação. O conversar consigo mesmo, né? Com os próprios pensamentos nessa parte mental de Gêmeos, né? Como é que estão os seus pensamentos? Como é que estão os seus pensamentos? Dentro dessa natureza divina, os seus pensamentos nunca são secretos, tá bom? Então, cuidado com o que você pensa, mesmo porque quando você pensa, você vibra alguma coisa e você, vibrando isso, você atrai afins, né? Semelhante atrai semelhante, não esqueça disso. Então, cuidado com a saúde dos seus pensamentos. E na parte material, como Gêmeos também fala sobre relações, parcerias, né? Como é que está a sua comunicação? Como é que estão as suas palavras? Está usando de mais? Está usando de menos? Vale a pena pensar nisso também. Você está realmente passando o seu recado? Quando você quer falar alguma coisa, você está sendo claro? Você está usando palavras de menos? Está usando palavras de mais? Falando muito, falando pouco? As pessoas estão te entendendo? Você mesmo está se entendendo? Você repete o recado para você, você entenderia o jeito que você falou? Então seria legal porque isso ajuda muito na questão dos relacionamentos. Como é que eu estou comunicando com a minha família, com o próximo? Como eu estou me comunicando comigo mesmo, como eu estou comunicando com o meu espiritual, como eu estou comunicando com as pessoas aqui da minha existência, do meu círculo, que estão perto de mim, conhecidos ou não, né? Como está, eu estou sendo clara, estou sendo objetivo. É legal pensar nisso também. Qual o seu grau de clareza? Está passando bem o recado? E eu estou pensando nisso agora, estou passando bem o recado? Então, nessa temporada de Gêmeos, com essa energia toda, o exemplo de fraternidade deles, né? Então eu penso como é que está a minha relação com o próximo, né? Como é que está essa relação, né? Eu estou me comunicando direitinho comigo, com o próximo, com o divino, qualquer forma de comunicação, como estão as minhas palavras, como está a minha conversa, como estão as minhas expressões. Você pode se comunicar de formas diferentes, você passar o seu recado de formas diferentes. Pode ser na arte também, né? E achar esse equilíbrio, né? Pensamento, palavra e a relação com o próximo e a relação comigo mesmo.
Como é que tá isso? Legal pensar nisso na temporada de Gêmeos. Espero ter passado bem o recado. Gratidão.